Bom dia, luz do dia! Hoje eu tô aqui de muita boa companhia, a Zizi, e assim toda arrumadinha, com prana vermelho, caprichada na potência, na força, na energia do prana vermelho, que compõe muito da nossa saúde física e também da nossa capacidade de realização. Para falar de um dos assuntos que mais eu amo, que vocês sim me fazem muitas perguntas, que diariamente, TT, eu recebo alguma pergunta, alguma dúvida no inbox do Instagram, perguntando por onde eu começo, o que eu faço. O tema vai ser o quê? O tema vai ser meditação. Hoje é um dia super especial, a gente tá aqui gravando, vocês vão ver isso depois. É um dia que a gente vai falar sobre meditação, é um dia que eu vou ter live exclusiva com as minhas alunas para falar de um outro tema que foi eleito, ranqueado por elas como de prioridade máxima para uma vida com mais leveza, uma vida com mais luz, uma vida bem Be-Light, que são as minhas alunas do curso online Be-Light, 100% online, que você pode adquirir ali pelo meu link em azul na minha bio, que é sobre as codependências. Hoje a gente vai falar sobre meditação, a gente vai gravar vários vídeos, eu vou trabalhar a tarde inteira, à noite vai ter live exclusiva para as alunas, vai ter meditação, por isso eu tô bem arrumadinha e tô bem acompanhada. Então vamos lá, TT, por onde a gente começa? Você vai ficar aqui, né? Ela quer ficar deitada. Por uma dificuldade. Se eu tenho dificuldade grande de concentração, como saber se estou meditando de forma adequada, percebendo isso e se eu estou evoluindo? Nossa, essa talvez seja realmente a primeira pergunta que eu mais recebo, sobretudo de alunas do curso básico de Pranic Healing, do qual sou instrutora, e é um curso que acontece apenas presencialmente, mas tem gente no mundo inteiro ministrando ele, né? A primeira pergunta que as pessoas fazem é: caramba, como é que eu vou saber que eu estou meditando? Porque eu quero muito, mas eu acho que eu não sou capaz, eu acho que isso é realmente para um pessoal mais zen do que eu, minha mente não para, ainda mais porque meu público-alvo é muito de mulheres atarefadas, realizadoras, hiper demandadas. Então elas me perguntam muito assim: como é que eu vou saber? E aí? Qual é a garantia, qual é a trava de segurança, né? Até porque é uma mulherada de mindset assim, de garante, eu quero que garante. Quem é que garante? Bom, a garantia é Deus, né? La garantia não sou eu. A garantia que você está meditando é a desconstrução de um estigma, porque a gente tem um estereótipo, uma idealização do que é uma pessoa que medita e do que é a prática de meditação. E ela está muito carregada de informações apropriadas e outras nem tanto, e eu espero com essas perguntas e respostas desmistificar muito mais do que engessar e do que dar uma referência exclusiva, única e apropriada de como se praticar a meditação. Porque a meditação ela é um treino, a meditação ela é uma prática, a meditação é um compromisso de treinar a atenção, a intenção, a atitude. Existem muitos métodos, muitos. Como se popularizou no Ocidente aí nesse último século toda essa possibilidade, seus benefícios, pouco se sabe ainda da infinidade de caminhos e de possibilidades e técnicas de meditação. Eu conheço algumas, eu me especializei em algumas, mas longe de deter a informação e o conhecimento de todas as práticas de meditação. O que eu acredito a partir da experiência que tenho como praticante diária de meditação há 6 anos, é que isso é muito mais um cultivo, assim como ir na academia, assim como adquirir uma alimentação saudável, assim como autocuidar-se. A garantia que você está praticando a meditação é que você está parando para treinar atenção, intenção e atitude dentro de um método eleito, porque afinal de contas são tantos os métodos que deve ter em algum momento a pergunta: por onde eu começo? Porque essa é a segunda pergunta que eu mais recebo. Por onde eu começo? Começa por um único método. Então, vem comigo no meu método, né, do curso online Be-Light, onde eu ofereço 12 passos para a resolução de uma vida com mais leveza, uma vida com mais luz. E aí, olha que bacana que é o meu método próprio. Meu método próprio, que se chama Be-Light, que tem essa versão 100% online, ele é perfeito de 12 passos, e para cada passo que tem uma videoaula onde eu aprofundo ali o conceito de uma jornada de vida com mais luz e mais leveza, eu também conduzo a pessoa na sequência a uma videomeditação, que na verdade é uma prática de presença integrativa, experienciadora dos conceitos da videoaula. Então ali você tem 12 meditações. Você pode começar pelo meu curso online, você pode começar por inúmeros vídeos no YouTube, você tem muitos apps, tem muito material, sobretudo hoje gratuito, e também as versões pagas. Então,
por onde que eu vou começar, né? Eu começo por um pago, eu começo por um gratuito. Você elege de acordo com a sua disponibilidade de tempo, de investimento. O bacana dos métodos disponíveis hoje pagos é a didática, é a organização sequencial, para que você possa garantir estar parando dentro do ritmo que você decida de prática de meditação, seguindo essa sequência lógica dentro de um único método, porque o que corre-se o risco, mas está tudo bem, de você experienciar isso, começar essa jornada através de métodos gratuitos, é que você vai no YouTube e cada dia pega uma meditação. Cada dia você experiencia um método. E aí dificilmente você vai criar tônus, musculatura desse treino, força desse treino, variando todo dia com um método. Exatamente como também uma dieta. Se você todo dia experimentar uma dieta, como é que você vai validar a adaptação, benefícios dessa proposta para você, para o seu biorritmo, para a sua escolha pessoal de estilo de vida? Se você todos os dias for na academia e treinar um esporte, então um dia você faz crossfit, no outro dia você faz musculação, no outro dia você faz ciclismo, como é que você vai performar? Como é que você vai realmente reconhecer o seu desenvolvimento e as suas habilidades? Claro que, né, todas as possibilidades, caminhos e técnicas conspiram e cooperam para uma melhoria, vai ter melhoria. Mas a maneira de você começar é eleger um método. Então, seja ele gratuito ou pago, você pegou um método e você insiste, você adquire constância, você repete, você treina. Então você vai saber que você está meditando se você estiver parando, bloqueando o teu tempo, pausando e treinando. Atenção, intenção e atitude de meditar. Por quê? Porque vai acontecer de ter dias que você para fazer a prática de presença, para meditar e a sua mente realmente não para, como é da síndrome da nossa modernidade, da nossa realidade. Mas e aí, eu meditei ou não meditei se naquele momento que eu parei para meditar, a minha mente não parou? Se você gentilmente renovou ao longo de todos os 10 minutos da prática de meditação o interesse de pensar numa outra coisa e retomar e renovar o foco na gravação, você meditou. Porque você fez o treino dessa recondução, dessa renovação de interesse, da mente dispersar e você voltar, da mente dispersar e você voltar. Isso é a parte básica, fundamental, é o fundamento de 90% das práticas de meditação, que é como é que eu vou fortalecendo a minha capacidade de foco, de realmente sustentar a minha atenção aonde eu decido e não aonde a mente decide, não aonde o estresse decide e não aonde os estímulos externos decidem. Então é essa capacidade de você, que eu vejo muito em mindfulness, que eu vejo muito nas práticas de meditação que faço de Pranic Healing, que é de fortalecimento dessa renovação de interesse, de que eu até disperso, eu até penso na morte da bezerra, eu até lembro dos boletos para pagar, eu lembro do rolo da confusão, eu lembro da situação que ficou em aberto, do ciclo que ainda não está fechado, mas naquele momento em que eu me decido e me comprometo a praticar a meditação, eu volto quantas vezes for necessário. Exatamente como eu estou lá levantando um halter na academia e eu posso até na primeira série fazer 15 repetições, na segunda série, se o peso estiver realmente no meu limite, fazer menos repetições, mas eu continuo com a proposta de repente fazer no meu limite 3 repetições. Aí como é que eu sei que eu treinei a musculação? Uai, eu fui lá e mesmo que eu tivesse naquele dia com menos disposição, mesmo que naquele dia o contexto tivesse mais desfavorável, mesmo que naquele dia eu tivesse com menos força, com menos resistência, eu cumpri com o cronograma. Eu levantei o peso. É assim que eu sei que eu medito. Eu sei que eu medito porque eu pauso um tempo, eu bloqueio isso na minha agenda e literalmente eu paro e sigo um único método. E aí essa consistência de um único método, ela vai ser o que vai te permitir se autoconhecer e conhecer múltiplas possibilidades. Então, quanto tempo eu fico num único método? Eu acho que qualquer experiência com menos de 3 meses, ela não é uma experiência, ela é uma curiosidade, ela é um beijo na minha boca, beija-flor, ela é um passarinhar, ela é um passar e ver e registrar dentro da superficialidade que é possível com algo que você realmente não exerça mais do que 3 meses. Porque sim, as práticas de meditação vão te gerar resultados a curto prazo. Elas vão, você seguir ali consistentemente um método, eu já disse isso lá no Ritual da Manhã, isso se aplica também à meditação, falando aqui no IGTV, falando no YouTube, que é de que se você estiver usando um método eficaz, com 12 dias, fazendo diariamente, você vai ter resultados da prática de meditação, do Ritual da Manhã, que inclui a meditação,
inclusive de imagem cerebral. Então, assim, você não precisa meditar 3 meses para começar a ver resultado, mas você precisa 3 meses meditar numa técnica e num método para você performar, para você se conhecer, para você observar de distintas variáveis do seu dia, da sua aplicação, do seu seguir um passo a passo, tá? Então, assim, você, voltando, recapitulando a pergunta, você sabe que meditou se você sustentou o compromisso de meditar. Você não sabe que meditou pelo resultado diário, do dia. Você não sabe que treinou na musculação se o seu músculo cresceu depois de 60 minutos de treino e você está com o seu percentual de gordura de 15%. Eu gosto muito, né, de comparar a meditação com tudo que diga respeito a treino, a constância, a performance também física, porque é mais palpável, é mais visual e a gente então consegue fixar melhor. Então, em se tratando de qualquer comportamento e hábito treinável, basicamente o que a gente vai precisar é de insistência, né? De constância, fazer até dar certo. Então você não sabe que você treinou lá fisicamente, se no dia seu percentual caiu, se no dia o seu músculo saltou, mas você sabe que você treinou porque você foi e permaneceu no cronograma aquele tempo. É igualzinho meditação, gente. Então, sem a ilusão de que você vai ter uma experiência esotérica, incrível. Aliás, tem muita gente religiosa que não se permite sequer conhecer a proposta da meditação pelos infinitos rótulos e estereótipos que foram colocados em torno de uma prática que algumas pessoas até hoje ainda acreditam que a meditação é de cunho religioso, que é de cunho budista. Isso se deve muito às referências históricas, porque o budismo se utiliza como prática da sua fé e da sua espiritualidade da meditação milenarmente. Então tem muita gente que acha que porque medita tem a ver com Buda, tem a ver com budismo, ou tem a ver com hinduísmo. E não, a meditação, ela hoje, especialmente mindfulness, que se volta ao máximo de cunho científico e que quer se apresentar como uma prática sem nenhum cunho religioso, como laica mesmo, ela é realmente aplicável a evangélicos, a cristãos, a ateus, tá? Como prática, a meditação. Pranic Healing, não. Pranic Healing, que é uma das linhas de meditação que mais pratico e publicizo aqui através da meditação de corações gêmeos e dos nossos encontros presenciais na Lisboa todas as quartas-feiras, pede a fé num Deus Supremo. Porque os pilares da prática da meditação de Pranic Healing está realmente no exercício da fé em um Deus Supremo. Tanto que no início da meditação a gente já começa por esse alinhamento, que é de se colocar na presença, na intenção, na atitude e na atenção de estar na presença de Deus Supremo, Pai Divino, Mãe Divina. Então, se realmente a pessoa for ateu e tudo bem, livre para fazer suas experiências, ela não vai se adaptar muito bem com o Pranic Healing, mas ela pode se adaptar perfeitamente com Mindfulness e com outras linhas e técnicas, com a meditação mais ativa, dançando. Vocês sabiam que existe meditação dançando, meditação praticando esporte? São muitas as possibilidades. Meditação fazendo artes plásticas, que nada mais é do que de estar ali com a intenção, com a atitude, com a intenção, a atitude e a atenção especificamente toda orientada àquela prática, né? Ou seja, você pode meditar mindfulness escovando o dente, eu vivo falando isso, né? Você pode meditar mindfulness dirigindo o carro. Então você não precisa ser budista para meditar, pelo contrário, pelo momento em que vivemos hoje na sociedade, nós somos convidados a praticar a meditação no seu sentido mais amplo por uma questão de higiene mental. Bora para a segunda pergunta, então. Qual que é a segunda pergunta? Sim, você já começou a falar sobre isso. Por onde começar? Quais são os sintomas e sensações possíveis? Ah, sim. São muitas as possíveis sensações, claro que isso depende do método. Eu vou falar das principais sensações que eu observo com o método de Mindfulness e com o método de Pranic Healing, que são as duas práticas que eu mais oriento, que eu mais instruo, que eu mais focalizo. Então eu acabo que tenho mais experiência, né? Então eu vou falar delas. Claro que isso se aplica a muitas outras técnicas, mas aí eu vou aqui me restringir por uma questão de tempo e de didática a falar de possíveis reações e sensações meditando Mindfulness ou corações gêmeos, ou meditação de arcanjos, meditação de Pai Nosso, meditação de Yan, Kundalini, que são meditações avançadas de Pranic Healing, que a gente faz dentro da proposta
de Yoga Hatha, com uns nomezão, né? Tem gente que me pergunta, ai, 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 ui, 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 que nome é esse, gente? Pai Eterno, Todo-Poderoso, até a Zizi tá aqui que não para de lamber, também quer saber o que é a Hatha Yoga, o que é Dhyan, o que é Kundalini, gente, é nome, tá? Um dia alguém definiu que cadeira ia chamar cadeira, era estranho no começo, até que você se familiarize e associa o símbolo ao que realmente é a palavra, isso soa estranho mesmo, então é natural soar estranho, não preocupa não, né? O nome do fundador moderno de Pranic Healing, Master Showa Koki Sui, muita gente fala, o que é isso aí? É assim mesmo, se você se expor e reexpor, expor e reexpor, isso vai ficar familiar. Não preocupa, aqui a prioridade nossa do bate-papo é aprofundar mesmo bem com a alma, é bater um papo de alma profundo com as principais perguntas e então, sem pressa, poder responder para que você possa degustar dos conceitos, das possibilidades, sem se ater a decorar nome nenhum e qualquer dúvida em relação aos nomes, podem me perguntar. Mas, recapitulando então, quais são os sintomas que eu posso sentir? Bom, existem muitos registros físicos de contato com esse estado de atenção e de percepção que está tão incomum. O que acontece? A gente está, às vezes, tão ausente e tão desabituado a praticar presença que a gente não tem sequer consciência da tensão corporal. Já prestou atenção nisso? Meus pais mesmo, às vezes eu pego ali no ombrinho deles e vamos ver se está tenso, vamos ver se está tenso. Ai! Grita. Ou seja, tá vivendo ali, às vezes, olha que meus pais são meditantes, né? Mas eles não trabalham ainda tanto essa questão da consciência corporal, fazem isso no ritmo deles, tá tudo bem. De que, isso, usando esse exemplo para dizer que, às vezes você tá tão envolvido com o teu foco de atenção fora, com a conta para pagar, com o filho para resolver, com a casa para arrumar, com a comida para fazer, que você tá morrendo de dor e não se dá conta da dor que está. Olha que doido. Tem gente que não tem consciência corporal de dor. Meu pai mesmo, ele fala que ele se deu conta de que ele sentia dor desde criança, já adulto. Ele não sabia que aquilo que ele sentia como desconforto era dor. Ou seja, ele não tinha realmente essa atenção voltada à sensação de conforto físico, de bem-estar. Então ele se habituou com a dor, ele achou que viver com dor é normal. Se isso é com o corpo físico, que é mais palpável, é mais familiar, é mais visível, o que dirá de um estado realmente mental e emocional e de possíveis sensações em torno disso, realizando a prática de meditação. Então o que pode acontecer? Como você vai pausar, como você vai ali praticar por um tempo, 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos, 12 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 ou 3, estar presente, estar com o teu foco de atenção para dentro e para fora em equilíbrio, em flow, é possível que você se dê conta de muitas condições físicas, mentais e emocionais não percebidas e que não estão sendo eventualmente causadas pela prática de meditação, mas por pausar para praticar a meditação você pode observar. Então olha que maluco, você pode se dar conta de sensações, de sintomas, você pode se dar conta de realmente como encontra-se ali no início da prática a tua respiração e você pode realmente se surpreender com a tua auto-observação do que é a tua condição de início da prática física. Mas gente, tá bom aí? Misericórdia. Pai Jesus, você quer meditar, criança? Que é isso? Gente, tá bom? Tá bom. Você quer falar também? Você quer praticar a meditação? Tá bom, então vamos praticar a meditação. E aí, por conta disso, existem ainda desdobramentos desse registro físico de contato com uma frequência cerebral um pouquinho mais baixa, falando em termos de campo eletromagnético também, do coração, do cérebro, das frequências de onda cerebral. Dentro dessa condição que a gente tende a estabilizar, a baixar a frequência cerebral praticando a meditação, independente aí do método, falando dos 2 métodos com os quais eu mais trabalho, você pode registrar algumas outras sensações que talvez em uma outra prática você nunca tenha registrado e seja completamente novidade, que é uma certa sensação de tontura, de topor, de meio sonolência, de giro, de balanço. Algumas pessoas relatam como sensação de náusea, de mal-estar, de pesar na cabeça, de como se sentisse os ombros pesados, às vezes as mãos mais pesadas, às vezes os pés, às vezes a cabeça como com uma sensação de peso.
Isso requer realmente uma vigília, requer realmente uma prática, um exercício de observação do quanto acontece específica e unicamente em prática de meditação, ou do quanto simplesmente a meditação te favorece observar algo que está ali contínuo com você. Mas enfim, é possível que algumas pessoas tenham realmente essa experiência de muita sonolência, sobretudo se elas são mais ativas e a média de frequência cerebral delas é bem alta, é bética alta mesmo, bem acelerada, que é o caso de quem tem um ritmo de vida mais intenso e de quem está exposto a mais estresse. Pode ser que essa pessoa, de relaxar um pouquinho a frequência cerebral, de ceder um pouquinho, ela já se sente em sonolência, ela entra naquilo que a gente chama de torpor, que é um estado em que ela não está na condição de atenção presente. Ela está como que meio que entrando e saindo nisso, ela meio que sona um pouco e volta. Isso é parte do treino. Isso pode acontecer ao longo da prática. Se isso acontecer, significa que você não meditou? Já falamos, não. Significar que meditou significa que se cumpriu com o cronograma, que realmente se pausou e se realizou a proposta. Agora, não é o que você alcança de experiência imediata que determina. Então, todas essas sensações que nós estamos dizendo que pode acontecer, elas não precisam acontecer para te assegurar a experiência, para dizer que, então eu consegui meditar. Porque isso é viciante. Isso é viciante. Eu pratico meditação há 6 anos e, às vezes, quando eu não tenho uma experiência física de registro, de contato com essas frequências de cérebro mais baixo, de expansão de consciência, eu sinto falta. Eu queria sentir uma sonsurinha. Até porque, deixa eu contar uma coisa que acontece comigo quando eu medito. Também acontece de algumas pessoas meditar meditações, seja ela qual for, tá? Não precisa ser para Nikki Healing, pode ser mindfulness. E falar, nossa, eu meditei, eu fiquei mais irritado. Claro, pode acontecer. Então, nós não estamos prometendo que a meditação pontualmente vai te levar a um estado de paz instantâneo. Pode acontecer, então, da pessoa ir meditar e ela ter uma sensação que de pronto ela ficou mais irritada, porque na verdade ela vai estar mais consciente e atenta do estado emocional que ela se encontra. Então, às vezes ela acha que a meditação irritou ela, quando na verdade a meditação deu a ela a oportunidade de reconhecer o quão irritada ela está. Agora, dependendo do método, e aí isso se vê realmente muito em Pranic Healing, como existe na tecnologia de corações gêmeos realmente um efeito de limpeza no corpo de energia, no corpo físico, mental e emocional, se nesse corpo há um nível de irritabilidade muito grande, pode ser que você experiencie essa maior irritabilidade logo após, que significa realmente essa consciente manifestação do expurgo, da limpeza da irritação, como que você se sentindo mais irritado porque aquela irritação estava muito acumulada no teu sistema. A meditação de corações gêmeos vem realmente expurgando, limpando, liberando isso, e aí você pode ficar ali um pouco mais irritadíssimo umas 24 horas, mas com o benefício de, depois de passar dessa liberação maior de irritação, você realmente vir a registrar uma sensação de mais tranquilidade. Então, às vezes não acontece durante a experiência não, tá? Até porque tem uma coisa que eu gostaria que todo mundo soubesse, até para desmistificar a meditação, e que poucas pessoas sabem. Mas a meditação, ela funciona muito como um fertilizante. Eu aprendi isso com o Master Shoa. Isso serve muito de autoconhecimento, de autoconsciência para mim, serve muito de cuidado nas minhas práticas diárias, nos meus rituais da manhã, ritual da noite, em todas as minhas meditações, que é de que se você pratica atenção, intenção e atitude, se você realmente pratica bondade amorosa na meditação de corações gêmeos, se você pratica meditativamente a oração de Pai Nosso, se você pratica a meditação na glândula pineal, na pérola azul, se você pratica a respiração interna, limpando e energizando seus chakras na meditação de Kundalini, se você pratica a meditação na consciência mais alongada de Dhyan, se você realiza com constância qualquer meditação, você vai basicamente dar-se conta do quão mais intensa se tornam suas experiências, porque meditar, por energizar teu sistema, fertiliza tudo, o bom e o ruim. O bom e o ruim. É exatamente como jogar um adubo lá na plantação, sabe, gente? Aqui no Mato Grosso a gente vê muito isso, não sei se é onde vocês vão, desde onde vocês vão assistir isso, se vocês vão ter oportunidade de ter registros e referências disso, de que assim, você joga o adubo e o adubo ele fertiliza e ele faz crescer o mato e a planta boa. E aí você tem que ter as medidas de realmente purificação, que significa dizer de expurgo, de retirada daquilo que sim também cresceu, mas sim não se quer. Então a meditação ajuda você
a energizar o que você tem que não é legal, uma conduta que não é legal, uma virtude ali que está faltando, um hábito. Às vezes você intensifica esse hábito meditando e sem intensificar, você talvez não tenha a oportunidade de dar-se conta, de observar e de dar um lugar a isso, tomar uma decisão consciente sobre isso. Então, como evoluir, como realmente melhorar, se você sequer está atento e consciente de um aspecto que está ali, aparentemente oculto, meio debaixo do tapete. Aí você medita e você pausa e você consegue dar atenção e dar-se conta daquilo, e aquilo ainda um pouco com a recorrência da meditação intensifica e cresce, e você fala, gente, é dado tempo, chega. Eu preciso tomar uma atitude em relação a isso, eu preciso realmente criar um novo hábito, eu preciso realmente tomar uma decisão. Então, meditar como prática constante gera um estado de latência, de atenção, de refinamento de percepção, de maior clareza mental, de realmente essa percepção mais acurada, que faz você não só intensificar tudo, mas dar-se mais conta, é uma via de mão dupla. E aí você pode tomar decisões mais conscientes, mais objetivas. E aí você pode realmente, nessa prática recorrente, vezes ter manifestações físicas, vezes não ter. Vezes ter manifestações emocionais, uma emoção, uma alegria, porque isso não é a garantia de que você meditou. Você não precisa ter uma experiência transcendental e falar com um ser supremo durante a meditação para que você então reconheça ou gentilmente aceite que a experiência foi válida. Você não precisa ser tão autoexigente, não precisa meditar com um chicotinho na mão, né? Eu tive uma terapeuta incrível que me trouxe uma outra referência muito valiosa que eu procuro cultivar e trazer para minha vida, que é de que assim, você pode dançar valsa rígido ou você pode construir uma obra num campo de construção como se dançasse uma valsa. Ela me dizia isso, eu achava isso, além de muito poético, muito útil para mim. Você pode meditar com a maior rigidez, com a maior violência, com a maior autoexigência. E você pode fazer um trabalho duro com a maior leveza. Então, o convite da meditação é, inclusive, você praticar a possibilidade da autogentileza, do autocuidado, do autorrespeito em termos de observação e não julgamento do que sinto, do que penso, estar em treino do estado de atenção sem julgamento. E aí você pode meditar e sentir uma profunda alegria. Mas você não tem que se chicotear se você meditou e não teve uma manifestação física, não ficou tonto, não teve uma zonzurinha e não teve um êxtase. Não. Mas sim, uma coisa que acontece muito quando eu medito, sobretudo quando eu medito corações gêmeos, é que me dá um pique, uma disposição, uma alegria, eu tenho vontade de sair rindo, né? Contam aí, não sei se vocês concordam que a minha risada é meio marca registrada, né? Meio escandalosa, mas ela é autêntica, ela é verdadeira, então eu não fico forçando e segurando não, é meio assim desde criança, eu só permito que ela realmente seja mais natural quanto mais autogentileza eu tenho para comigo mesmo e quanto mais eu me aceito e me amo tal qual eu sou e foco no que importa e não no estilo de risada, né? Eu gosto da minha risada também e realmente quando eu termino a meditação eu tenho vontade de sair gargalhando, rindo, me dá uma leveza muito grande. Vai ter vezes que eu medito e eu sinto que realmente limpou bastante estresse, limpou bastante irritação, sobretudo se eu medito com a intenção de resolução de alguma situação, se eu sei que alguma pessoa ficou chateada comigo, se houve alguma intercorrência e eu medito com a intenção de trazer uma clareza, trazer uma bondade, uma generosidade, uma resolução em relação àquilo, pode ser que eu comece a meditação e sinta mais forte aquele pesar, seja meu, seja da pessoa, seja da nossa conexão, e ao longo da meditação, sobretudo corações gêmeos que duram um pouquinho mais que 20 minutos, eu sinto que isso vai abrandando, e aí ao final eu sinto às vezes uma gratidão, assim, isso está melhor, isso está mais limpo, isso está mais claro, a gente vai conseguir ir além. Pode ser que não resolva de pronto, mas a gente vai conseguir alguma melhoria nessa situação. Então é comum que depois que eu medite, me dá uma energia, eu sou capaz de treinar muito. Então assim, quartas-feiras, que é um dia que a gente realiza a prática presencial de meditação de corações gêmeos aqui na Lisboa, eu gosto de chegar em casa, dar uma pedaladinha ainda, dar uma vontade de dar uma maratonada. Você é super energia. Tetê tá falando que eu sou super energia. A minha super energia tem um nome, gente. Meditação. Eu não nasci com super energia, gente. Não nasci mesmo, tá? Eu tive épocas de tomar remédio de depressão,
sobretudo quando eu trabalhava no departamento público, época de estágio, fiz faculdade de Direito aqui na Federal e eu comecei a estagiar logo de primeiro ano, porque na verdade eu sempre fui muito dinâmica, eu sempre tive a necessidade de ver aplicado as coisas na prática e de experienciar resolução. Eu sempre tive essa necessidade, assim, muito de criança minha. E aí eu queria logo no primeiro ano de faculdade, embora eu tenha feito faculdade de Direito visando diplomacia, eu queria muito ao longo de toda a faculdade, como a faculdade era meio período, era pela manhã que eu fazia, eu queria muito poder colocar em prática tudo aquilo que eu estava estudando, e daí eu estagiei em tudo quanto é lugar que vocês imaginarem, foi riquíssima a experiência, me valeu muito, eu uso muito a faculdade de Direito todos os dias, eu sempre digo isso, eu tenho muitas mulheres, alunas Bilight, muitas meditantes, muitas seguidoras que inclusive estão fazendo redirecionamento vindo da área de Direito ou de outras áreas, e nessa época que eu trabalhava num departamento público aqui, do estado, aqui em Cuiabá, eu sentia tanta prostração, e hoje eu sei que um pouco se deve à qualidade de energia desse departamento também, que não são das melhores e que pede por pessoas que façam um bom trabalho de limpá-los e transmutá-los. Outro pouco era pela minha não adequação, pela não tão apropriada alocação ali. Era um lugar que eu precisava estar naquele momento para fazer as aprendizagens necessárias, hoje eu tenho esse reconhecimento, mas não era o lugar que era mais compatível com a minha natureza. E eu precisava passar por isso para reconhecer que aquele não era o lugar mais compatível com a minha natureza. E por não haver essa compatibilidade e haver sim uma condição específica de contaminação energética desse ambiente, eu me sentia tão prostrada que eu chegava da faculdade e eu não almoçava para dar tempo de dormir, para suportar 4 horinhas de estágio lá de um trabalho burocrático que basicamente não me pedia energia física nenhuma, que era sentar de frente do computador e pensar e produzir intelectualmente. Mas isso era de uma demanda tão extraordinária para mim na época, pela qualidade de vitalidade que eu tinha, pela qualidade de energia, quantidade de energia e qualidade de energia que eu tinha na época, que nessa época eu cheguei a tomar antidepressivo, assim, também. Não foi a época mais dark, não foi a época que foi meu grande ponto de virada, que eu conto que foi logo quando eu tive o Benício, né? Foi uma época que eu estava muito novinha ainda, era primeiro, segundo ano de faculdade, isso faz um tempo aí. 2001, né? 18 anos aí, meu Deus do céu. Tenho histórias para contar de 18 anos atrás, olha que incrível. Tô com maioridade nas pernas, né? Muito bom isso, eu fico muito grata e feliz por isso. Nessa época, eu tinha que tomar antidepressivo, eu tinha que não almoçar, eu tinha que dormir para suportar 4 horas de um trabalho que não era extenuante, que era intelectual. Ou seja, meditação faz milagre. A meditação com constância, ela traz muita vitalidade. Mesmo eu praticando com assiduidade 6 anos e procurando pela minha logística de vida, acordar às 5 da manhã para fazer isso diuturnamente, priorizando muito de segunda a sexta e mais flexivelmente de sábado e domingo, quando eu não medito, mesmo fazendo isso com muita frequência, eu sinto uma diferença na qualidade de atenção do dia e no meu pique no dia, o que dirá cumulativamente, porque eu estudo e acredito e testemunho de que a meditação tem um efeito cumulativo, essa é uma outra chave. A meditação fertiliza tudo, de bom e de ruim, até porque ela te traz lucidez sobre tudo de bom e de ruim. E ela também, de modo geral, ela traz um efeito cumulativo. Então, tudo que você medita ao longo dos anos, ele realmente, a repetição faz um efeito cumulativo de estado de percepção, mas também de fortalecimento desse tônus de conseguir estar com a atenção onde se quer, mas também da energia cumulativa que isso gera. E para a Pranic Healing, que é uma medicina energética, a gente acredita que a meditação cumulativa, ela vai limpando e ela vai anabolizando o nosso centro de energia. Então você vai ficando com o chakra cardíaco, com o chakra da coroa, fardaço. Isso vai crescendo etericamente. Isso vai, em Pranic Healing a gente explora, a gente põe a mão, a gente avalia isso com bastante objetividade. Você vai percebendo que ao longo dos anos o seu sistema de energia ele cresce mesmo, ele cresce de dimensão, ele cresce de tamanho e ele cresce de qualidade. Então imagina você ter a comparação de um tanque, de um Fusca, com uma gasolina ali de repente, sei lá quantos litros tem um Fusca, sei lá, 50 litros, 40 litros, 30 litros, ai não sei, meu Deus do céu, socorro. Mas imagina isso com ainda uma gasolina adulterada. E imagina você ir evoluindo através da meditação para você ir para uma gasolina de avião,
de uma qualidade, de uma pureza, e ainda ter à sua disposição ao longo de um dia, não 40, 50, 60 litros que seja, mas 200 litros. 200 litros de uma qualidade de gasolina impecável, muito mais pura. É nisso que eu acredito. É por isso que eu divulgo e defendo tanto a meditação e priorizo tanto isso. E essa se tornou uma das maiores prioridades da minha vida, na minha rotina, no dia a dia, porque faz muita diferença andar com o Fucão, com gasolina adulterada, e andar com uma Ferrari com uma gasolina de avião. E eu gosto do bom, né? Eu acho que todo mundo merece o bom. Eu faço muito desse trabalho gratuito também, visando que o bom alcance a todos e que todos possam desfrutar e conhecer do bom. E como desfrutar e conhecer do bom sem sair do Fucão e ir para uma Ferrari, que na essência todos nós somos, mas que por questões culturais, padrões mentais e emocionais, a gente fica ali desconhecido. A gente fica exatamente igual aquela lenda do Simba. Esses dias eu estava assistindo um vídeo lindo do pastor famosaço aí, Cláudio, mostrando um vídeo lindo, compartilhei com as minhas alunas, eu falei muito sobre esse vídeo lá na clínica, lá na Lisboa, de que é isso mesmo, né? O Simba lá no Rei Leão, por um período, ele, por interesse do grupo ali, ele foi convencido de que ele não era um leão, mas a natureza falou mais alto quando apareceu o macaquinho e pumba, né? Então eu acredito muito nisso, que a gente anda pela vida mascarado de Fucão, quando na verdade, nada contra o Fucão, acho que o Fucão tem seu charme, mas ele não é a potencialidade máxima da realização humana, como essência e como potencial mesmo energético e de percursos que se pode percorrer, experiências que se pode fazer na vida. Então, bora para a próxima! A próxima é bem interessante. Existe uma melhor posição, acessório, mantra? Existe coisa, hein? Essa galera que estuda meditação e que experiencia meditação tem muita história para contar. Porque, na verdade, isso se trata de uma prática milenar, voltamos a dizer, né? Realmente, o exercício do treino da meditação é milenar mesmo. Como registros humanos, ela é bem pré-Cristo. E, de modo geral, a partir da constância, se foram, né, conhecendo, né, acessórios e recursos de ajuda. Então, existe muita coisa, vou falar um pouco aqui agora, mas o que eu quero dizer é que, para começar, não se apega a isso não. Porque, na verdade, você pode realizar a prática de mindfulness, você pode realizar a prática de corações gêmeos, e o que vai fazer diferença é você fazer com frequência, sem nenhuma posição muito específica, sem nenhuma roupa muito específica, sobretudo mindfulness, sem nenhum mala, nenhum acessório, nenhum terço, nenhuma pedra, nenhum cristal, nenhum nada, e nenhuma cadeira muito especial. O que é importante é que você faça. O importante da meditação é fazer. O importante da alimentação saudável é fazer. O importante da prática de um estilo de vida de mais autogentileza é fazer. Dias mais, dias menos é fazer. Então, assim, foca nisso. Foca em quanto faço, onde faço, como faço. Fazer. Isso é o que vai trazer a médio e longo prazo revolução, milagre na vida. Mas existem sim algumas condições, vou falar aqui um pouquinho, que é de que quando a gente medita, a gente, de modo geral, é inundado de bênçãos. Porque simplesmente de você se fazer presente, de você praticar presença, você se coloca no fluxo divino. Nem que você for ateu, você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui não. Mas a existência está na presença. O milagre está na presença. E só de você treinar essa presença, o teu cordão espiritual, que é parte do estudo que a gente faz da fisiologia energética, ele se expande. E você é inundado de mais presença do Espírito Santo. Sou ateu, não acredito em nada disso. Não preocupa com o que eu estou falando aqui agora. Foca no efeito físico. Mas tem esse outro efeito que eu gosto de falar, porque afinal de contas ainda a massiva maioria das minhas seguidoras, alunas, são bem tementes mesmo. E acabam se tornando mais tementes com a prática. Porque assim, eu tenho que ser honesta quanto a uma coisa, embora ela não vá ao encontro do que se defende em mindfulness. A minha prática de meditação, assim como a prática de meditação das centenas e centenas de pessoas que eu instruí e acompanho ao longo desses 6 anos, fez com que a nossa fé aumentasse muito. Muito. Então isso é empírico e isso também é estudado na anatomia, na fisiologia energética.
Embora você não precise acreditar nisso para praticar, e você não precisa acreditar ou estudar isso para ter outros efeitos maravilhosos físicos da meditação, que eu acho que você vai me perguntar aí quais são. Vai perguntar, Beta? Vai perguntar? Tá. Então, vamos lá. Então, assim, o que acontece? Como você fica imerso numa qualidade de energia de bênção maior, como seu cordão espiritual, de praticar 3 minutos, praticar 6 minutos, 9, 12, práticas avançadas ou simples de meditação, seu cordão espiritual aumenta, o seu estado de presença te coloca em mais flow, fluxo da vida, você realmente fica mais presente na qualidade de um filho de Deus que você é. Então faz diferença e o efeito é cumulativo. Faz diferença, mas vai fazer diferença a médio e longo prazo. Se você medita uma vez na vida toda na morte, que diferença vai fazer? Vai ser igual você rezar uma vez na vida toda na morte, lá no desespero, dá um efeitinho, mas não dá um efeitão. Faz diferença se você faz a prática constante, por isso que a prioridade número 1 não é acessório, não é nada, é praticar. Usar uma roupa de algodão para meditar, porque a capacidade de absorção da roupa de algodão é maior. Então você vai ter um registro aqui da sua roupa física dessa benção. Igual quando você vai numa missa, num culto, e daí cada um dentro das suas práticas religiosas, às vezes passa uma água benta, às vezes passa um óleo ungido, e aquele óleo ungido fica ali. A prática da meditação, ela traz um registro que é energético no aspecto físico. Então uma roupa de algodão, como ela tem maior absorção, uma roupa de tecido natural, ela tem maior registro dessa qualidade de energia melhor da prática de meditação. Por isso, algumas pessoas para meditar usam roupas claras, por conta desse maior registro, receptividade do próprio tecido, e também fazem muita questão de tecidos naturais, e ainda que de repente elas pratiquem suas meditações em seu ambiente de trabalho, com roupas mais do que é o dress code ali da empresa, do que é o uniforme da empresa, e às vezes é sintético, a pessoa às vezes ela vai, porque o que importa, volta a dizer, é praticar. Você não vai deixar de meditar porque você está com uma roupa sintética, você não vai deixar de meditar porque o ambiente do teu trabalho tem tal qualidade energética, você vai praticar. Agora, praticando, algumas pessoas optam por, se não tem a roupa de tecido natural, ter um chale, para cumprir esse propósito de usar exclusiva e unicamente o chale durante a prática, para ter aquela impregnação, aquela receptividade, aquele armazenamento daquela qualidade de energia melhor, de bênçãos, naquele chale. Isso tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é basicamente você ter aquele armazenamento daquela qualidade de energia. O segundo é você ter um atalho, uma facilitação para as suas próximas experiências de meditação. Porque, como experiência de meditação, a gente está dizendo que o que importa para que medite é que faça, é que sente e faça. Mas a gente também falou que é cumulativo. Então, quanto mais você medita, mais em profundo estado de relaxamento de frequência de onda cerebral você tende a entrar, mais você pode entrar num estado de consciência expandido, cumulativamente falando. E aí, se você usa sempre aquele mesmo acessório, aquele chale de algodão de cor clara, e ali existe realmente uma impregnação maior dessa qualidade de energia, a sua próxima experiência, ela fica já de pronto, de início, mais em média dessa qualidade de energia. Não sei se eu falei claro, deu para entender o que eu falei? Deu para entender? Que significa dizer que existe um benefício de estocar essa qualidade de energia, seja para uma adversidade, por exemplo, a gente quando medita com o chale, a gente procura usar o chale específico e unicamente para meditar, porque você não quer misturar as energias, você quer que ali fique como que um espaço de uma qualidade de energia maior, que para alguns, de acordo com as práticas que fazem, um espaço sagrado, uma energia sagrada ali, né? Dependendo da meditação e da técnica que a pessoa usa. Então, por exemplo, ela vai usar específico unicamente só para meditar, mas se o filho estiver doente, às vezes ela vai encobrir o filho com aquele chale, para que exista realmente uma transferência dessa qualidade de energia maior para aquele momento, para aquele filho. Então esse é um quesito. E um outro quesito também é a pessoa simplesmente ter um atalho, um gerador de frequência mais propício ao estado de consciência mais expandido, a frequência cerebral mais baixa, por ela estar recorrentemente usando o chale. Então ela coloca o chale, ela já entra num estado de qualidade de presença maior de pronto, de partida. Agora, tudo isso só importa se a pessoa medita realmente com frequência, tá? E aí tem outros acessórios, mas aqui eu vou me ater muito a essa questão do chale, porque é o que mais se vê
nas imagens, no YouTube, em vídeos, pessoas meditando, independente da crença, volto a dizer, a prática de meditação, ela é para todos, ela é uma questão de higiene mental, ela é para crianças, ela é para grávidas, só que de acordo com o método, vai ter algumas adequações e algumas reticências. A prática de meditação é para idosos, a prática de meditação é para pessoas hiperestressadas, atarefadas, ela é para todos, ela é gratuita, ela é aberta, ou, porque você só depende de você para praticar, ou para a sua aprendizagem de outros métodos, você vai fazer um investimento nisso. Então, assim, o que é mais popular é o Chale, é muito popular a questão do Mala, que é um terço budista, mas que aqui eu quero só enfatizar que ele serve para algumas pessoas para registrar repetição. Igual a gente lá na Igreja Católica usa o terço para registrar a conta do Pai Nosso, da Ave Maria, do Rosário, e de quantidade de vezes para cumprir aquele propósito, o Mala são 108 contas e registra, então, para casos de repetição, seja de repetição de uma meditação, seja de repetição de um mantra, seja de realmente você ter ele ali como um contador, tá? Um contador, e é claro que como um contador, como algo que você porta nesse momento de maior qualidade de energia, dependendo do material que o Mala é feito, também tem uma absorção maior. Então, a gente, na visita que fiz à Índia no início desse ano, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, pode ser que não seja em 2019, mas aqui em 2019, em fevereiro, eu estive na Índia, fui no ashram do Master Choka Kusui, que é um lugar muito lindo, maravilhoso, entre as montanhas para lá da região ali de Pune, e na Índia tem muito essa coisa do cuidado com o material com que se confecciona o Mala, que é o terço hinduísta, o terço budista, porque se sabe que algumas madeiras, algumas árvores, algumas sementes têm essa capacidade de absorção maior, assim como o tecido natural, o algodão tem maior. Então aqui em casa eu tenho Mala de semente de flor de lótus, eu tenho de cedro, eu tenho de um outro bonitinho que é mais tradicional, que é o mudra, que é todo enervadinho assim, e eu tenho muitos terços de pétalas de rosa, pela simbologia para mim, né, que sou católica, pela devoção, fé a Nossa Senhora, a representação que tem a rosa para Nossa Senhora e algumas santas também, né, Santa Rita mesmo, então tem muito terço de pétalas de rosa branca, rosa vermelha, alguns ainda tenho aqui alguns ainda da minha época mais beateira mesmo, que eu ia mais para retiro, ainda tenho vários que a gente ganha de lembrança, que é de plásticozinho, assim, eu tenho todos aqui, amo todos. E aí existe um outro acessório, que é mais, se vê menos do que o Chale, do que o Mala, mas pode se ver também e é útil no caso de prática recorrente, que é do assento de meditação. É mais comum haver um cuidado com o assento de meditação do que com a cadeira especificamente, porque para você sustentar a tua postura em conforto para uma prática mais longa de presença e de quietude física, para favorecer uma quietude mental, que é o que se quer numa prática passiva ali de meditação e não ativa, não de exercício físico, ajuda muito a estar numa postura confortável. E esse é um grande desafio de iniciantes, assim. Eu sinto muito desconforto físico, então dói muito minha coluna, então como é que eu faço para praticar? Eu não vou entrar em tantos detalhes nisso aqui agora, mas o que acontece é que quanto mais você tiver com a sua postura estável, com o seu joelho abaixo do quadril, mais confortável tende a estar a sua ergonomia. Então, literalmente, se você tiver a 90 graus mesmo, como se quer ali para trabalhar, isso não estabiliza tanto a tua postura quanto você mais para frente da cadeira, joelhos mais baixo do que seu quadril, às vezes até as pernas lá embaixo cruzado com o seu calcanhar esquerdo mais alinhado com o períneo ali, com o centro mesmo do eixo central do seu corpo, cruza, isso favorece. E aí se você levanta o teu quadril, por isso que algumas pessoas que praticam meditação têm um assentozinho bem localizado, coloca logo abaixo do cóccix aqui, se você levanta um pouquinho o seu quadril, a tendência é que você sustente a coluna ereta com mais conforto e facilidade, que você tenda menos a cair, a ceder a tua postura, porque vai ter práticas de meditação avançada que eventualmente a pessoa vai fazer por 1 hora, 2 horas, 3 horas, muito tempo, né? E aí faz muita diferença ela estar num estado de conforto físico, claro, e nesse estado de gentileza, de autocuidado. E mais do que, de repente, o acessório que é de ajuste de postura, essas cadeirinhas mais baixas, para quem gosta, faz muita questão de sentar ao chão, que eleva só um pouquinho o quadril, é o assento, é o revestimento. E aí a gente
existe, né, um estudo com cuidado com assentos que sejam de seda ou de cetim para cumprir com um papel de isolamento de contato da energia do ambiente em si com a da tua energia, da tua meditação. Então existe como que uma proteção, um cuidado no assento, de ali ser um espaço que haja o que houver de qualidade de energia no assento, com o protetor do assento, com esse revestimento, esse tecido, você faz um certo isolamento, mas também existe uma coisa mais importante com o assento, que é de representar como que o teu quarto de meditação, como que o teu lugar de intenção, de atenção e atitude de prática de meditação. Então ele demarca territorialmente, porque a gente volta a dizer, tudo que você porta durante a meditação absorve essa energia. Embora nós estamos falando que o assento vai ser de um material mais sintético e de, portanto, menor absorção de energia, ele ainda assim vai, em algum nível, estar impregnado da energia da meditação que você fez. E ele vai representar, então, uma demarcação territorial, de modo que aonde quer que você leve seu tapetinho de meditação, teu revestimentozinho, ele representa o teu ponto de concentração daquela energia para aquela prática. Então fortalece, renova a tua intenção, tua atenção, tua atitude, impregna aquela energia, facilita a tua prática. Volto a dizer, se você estiver praticando realmente com consistência, com repetição. Tem mais pergunta? Não demora para acabar? Tá no que se vê resultados, benefícios mais rápidos na vida com a meditação? Nossa Senhora, podemos falar mais 2 horas, 3, 5 dias, um retiro inteiro. Vamos parar tudo e ficar aqui proseando sobre os benefícios, uns mais validados cientificamente, outros menos, da prática de meditação. Porque no vídeo recente que publiquei lá no IGTV eu falava disso quanto ao ritual da manhã e citei ali algumas evidências das pesquisas científicas quanto à meditação, e aqui nós estamos falando especificamente da meditação. Olha, o benefício que mais rapidamente as pessoas me relatam é de qualidade de sono. Sono, olha que doido. As pessoas dormem melhor. As pessoas realmente tendem a sentir de pronto uma propensão maior a dormir, uma facilidade no processo, no adormecer e também no permanecer em sono. Muitas pessoas que acordam abruptamente, acordam recorrentemente, com a prática da meditação conseguem ter sonos mais contínuos, mais reparadores, acordam por consequência com mais disposição. Então imagina que a pessoa dormir melhor, muda tudo na vida dela. Ela tem mais clareza mental, mais percepção curada, mais disposição, mais humor. Eu raramente tenho dor, até porque quanto mais eu medito, mais meu sistema imune fortalece. E eu raramente tomo remédio. E a meditação não quer substituir a medicina, pelo contrário, ela quer navegar, dançar junto com a medicina. Ela quer vir a ser um cuidado com a saúde, junto com a medicina. Eu realmente uso aqui em casa medicações em último caso, mas o fato é que assim, meu sistema imune só fortalece ao longo dos anos e dentro dessa experiência, quando eu adoeço, nas raras vezes que eu adoeço, eu vejo como isso mexe com o humor da gente. É mais fácil gargalhar na vida sem dor, é mais fácil. Embora eu também honre demais, como por exemplo no caso do meu pai, que se deu conta de que a vida inteira sentiu dor e é uma pessoa super humorada, super leve. Mas de fato há uma interferência na média da energia que você vibra, né? Quando tem mais dor, menos dor, isso acompanha uma média. E aí assim, a pessoa, ela tende a de pronto falar pra mim, tô dormindo melhor. Ou tô dormindo sem remédio, passei a diminuir remédio, ou realmente estou tendo um sono mais reparador e mais profundo. A segunda coisa que as pessoas me relatam, mesmo que a gente esteja aqui afirmando que a meditação, ela fertiliza tudo, o bom e o ruim, mas é muito comum que as pessoas me relatem realmente uma disposição muito maior rápido, questão de 12 dias, tipo assim, eu andava prostrada, andava arrastada, andava a trancos e barrancos, pedindo um barranco para morrer. Comecei a meditar e, nossa, como aumentou minha vitalidade, muito, muito. Agora vamos falar de coisas com evidência científica. A meditação, mindfulness, corações gêmeos, favorece muito resolução de questões realmente somáticas. Alivia todos os sintomas, mas sobretudo os de associação psiquiátrica, assim. Então, a segunda, terceira coisa que as pessoas mais me relatam é redução ou eliminação de psicotrópicos. Isso, muito, tipo, olha, Ellen tomava antidepressiva há 20 anos, comecei a praticar meditação com 6 meses, voltei ao psiquiatra, reduziu pela metade a dosagem, agora estou há 1 ano meditando e realmente não estou fazendo uso de nenhuma
medicação, nenhum antidepressivo, tô dormindo bem, tô muito disposto. Nossa, isso super, segundo, terceiro no ranking assim de relatos que acompanho. E aí nem preciso dizer em relação à ansiedade, assim, o que a síndrome do momento é a ansiedade, né? Todo mundo que eu converso fala, ai, como eu sou ansioso, o pessoal tá meio achando que isso é adjetivo, bonito, sei lá. Porque você pergunta pra pessoa como ela é... Aproveitar então que você falou de ansiedade, tem uma pergunta aqui. Vai lá, entendeu? qual que é a pergunta? Posso afirmar que a meditação constante me estabiliza em relação à ansiedade? Muito! Vamos falar de uma coisa óbvia aqui, né? O estado de ansiedade, ele é decorrente de você não estar alocado no tempo. Você está trazendo para o presente, potencialmente, uma questão do futuro não sob seu controle. Quando você pratica a meditação, você pratica a capacidade de estar no presente. A capacidade de fazer o seu melhor possível aqui e agora, a capacidade de ampliar a clareza mental, a percepção acurada, potencialmente de se planejar melhor, de se organizar melhor e de regular melhor a tua atenção no melhor que você pode fazer a cada momento, a cada presente. Então, quando você está mais no presente não tem ansiedade. Só que isso é um treino, porque você não fica no estado da qualidade de atenção da meditação o dia todo, não é isso? Você vai e treina todos os dias, ou o máximo que você pode, para que você consiga sustentar pelo maior padrão, média, tempo, essa qualidade. Então, quanto mais você medita, mais você se torna familiar a estar com a tua atenção, com a tua intenção e com a tua atitude no presente, melhor você se organiza, melhor você planeja, menos ansiedade, com certeza. O terceiro, quarto ali relato de benefícios que as pessoas mais me fazem é como eu melhorei dessa ansiedade. As pessoas estão identificadas com a ansiedade, a pessoa quase pergunta para ela, qual é teu nome? Ansiedade. O que você sente? Ansiedade. E não sei o que lá, a ansiedade virou a resposta para tudo, né? Então, assim, as pessoas pouco me falam do que conquistam com a meditação, elas me falam do que elas deixam de ter, né? Elas deixam de ter ansiedade, elas deixam de ter insônia, elas deixam de usar ou reduzem significativamente psicotrópico, elas deixam de ter surtos de fúria. É muito comum pessoas mais irritadiças, e isso tem um caráter também um pouco mais familiar. Quanto mais eu estudo, trabalho com constelações familiares e uso no meu método próprio Be-Light muito dessas referências, fazendo disso o pilar número 1 do método, que é de heranças familiares. Quanto mais eu estudo e trabalho com isso, trabalhando com isso há 12 anos, estudando isso há 20 anos, eu só me reafirmo, só me convenço mais e mais de que essa resposta automática, irritadiça, de fúria, de raiva, de irritação, além de vir da própria natureza humana, como uma programação mesmo, nossa, ela está muito associada a heranças. Então tem famílias que são mais iradas. E aí, literalmente, a pessoa meditando, ela consegue suavizar, ela consegue melhorar muito desse padrão reativo automático de fúria, raiva, irritação, até mesmo de crítica, condenação e queixa. Então, assim, começa muito pelo mais físico, né? As pessoas falando de eliminar insônia, ou de melhorar muito, de realmente diminuir psicotrópico, de diminuir a ansiedade, e vai indo para as questões mais sutis, que é da pessoa realmente conseguir, com a prática da meditação, estar num estado de mais foco em solução. Então, assim, como aumenta muito a clareza mental, as pessoas me falam, nossa, como eu estou mais resoluta, como eu sou mais focada, e por consequência, como é um efeito colateral, não prometido, mas muito conquistado, e eu invisto muito através de outras frentes de trabalho minha, no método Be-Light eu insisto muito nisso, que é de que assim, a meditação favorece, e eu espero que todos, ao seu modo, da melhor maneira possível e mais gentil, consigam eliminar ao máximo desse vício social, que é a crítica, a condenação e a queixa. Então a meditação, ela retira também isso, ela tira muito essa tônica. Claro que depende da sua decisão, depende da renovação do teu interesse em sustentar essa qualidade de energia, mas as pessoas relatam assim que diminui muito críticas, condenações e queixas, diminui muito picuinha, diminui muito esse estado irritadiço, portanto diminui a gritaria. Eu atendo muita mãe, né? Muita mãe, elas falam, nossa, como eu gritava com meu filho, eu nem me dava conta, era uma gritaria. Só depois que eu comecei a meditar que eu me dei conta do escândalo, daquele fuzuê que era a minha casa, porque venhamos e convenhamos, em um chão sujo, muito sujo, mais um pingo de sangue faz pouca diferença, mas em um chão limpo, muito limpo, uma gota de sangue faz muita diferença. E quanto mais você pratica essa qualidade de atenção, de presença, e mais traz essa qualidade de energia para tua casa, e aí muito legal você poder praticar
sempre que possível na sua casa e trazer essa qualidade de estilo de vida e também de energia para tua casa, mais limpo fica o chão da tua casa. Então, mais consciente você fica, mais presente você fica, mais atento e incomodado potencialmente você vai ficar quando destoa, quando vem uma gritaria. Então, no meio da gritaria, mais um grito faz pouca diferença. Mas no meio de uma qualidade de atenção e de presença maior, o grito faz diferença. Ele é necessário às vezes, ele vai acontecer como parte de um equilíbrio de ambiente, de ajuste. Não estamos fazendo apologia contra o grito aqui não. Mas num ambiente de qualidade emocional, mental, energética maior, ele é notado. Ele é notado, né? Aqui em casa a gente tem muito pouca gritaria, muito nada. Mas vez ou outra a gente fala mais firme, assim, com o Benício, assim, com um tom de voz mais alto, e ele assusta, né? Ele assusta, porque ele não está habituado a isso. Então, para isso, esse é um chão limpo. E para isso, o sangue pingado faz muita diferença. E tem a última pergunta, a pergunta sobre a meditação que não quer calar. É muito importante. Muito importante, qual é? É fundamental que a meditação seja realizada ao amanhecer? Vamos ao que interessa. O que interessa e o que eu espero com esse vídeo é que as pessoas consolidem o hábito de meditar. Então, para esse vídeo, eu vou dizer, com a sabedoria de ter uma melhor resposta para um melhor, né, momento, de que não é fundamental, porque fundamental é você praticar. Mas, gritaria, confusão, cachorro, grita, gato, você falou, não vem, Catarina, que vai fazer diferença lá, do que você pratica, principalmente antes das 8 da manhã, pelo milagre da manhã, É verdade, se você puder meditar de manhã é muito bom. Mas melhor do que isso é você meditar de qualquer jeito. Porque nós estamos falando aqui que existe uma ciência do que é realmente ali a influência que tem no seu dia, do que você faz como primeira coisa na sua manhã, sobretudo no que você faz no início da manhã, mas existe a necessidade de que você adquira esse hábito de alguma maneira, por uma questão de higiene mental, volto a falar, por uma questão de sustentabilidade da vida social, gente. Se a gente não estabelecer uma cultura de meditação, eu não sei onde a gente vai parar. Se a gente não estabelecer um resgate do valor de estar presente e de treinar a autogentileza e a autocompaixão e dar-se um lugar no sagrado direito de existir, estar presente para observar-se, treinando a empatia pelo direito do outro existir, eu não sei onde nós vamos parar. Então, assim, mais importante do que praticar de manhã é praticar. Pratica, meu amor, pratica. Agora, se você ainda pode praticar de manhã, benefício duplo, vai lá e pratica. Porque, na verdade, dependendo da hora que você pratica e da técnica que você usa, e do seu objetivo, faz toda a diferença. Venhamos e convenhamos, tem práticas de meditação, pranayamas, respiratórios e induções específicas de relaxamento, muito úteis para serem feitas favorecendo adormecer. Pós uma reunião de trabalho mais tensa, tem práticas que ajudam a limpar teu corpo de energia, muito útil para você fazer antes de adentrar a tua casa. Tem práticas de meditação que são absolutamente úteis para você se revigorar. Então, às vezes, está no meio do dia e você deu uma queda ali, você deu uma cansada e você precisa de um up. Você vai lá e medita. Então, depende um pouco do método, volto a dizer, né? Mais importante é você conhecer uma metodologia e ser constante nela, mas dependendo do método, dependendo da própria tecnologia específica da meditação, vai ter potencialmente uma melhor hora para realizar ela. Mas mais do que entrar nesse mérito e nesse detalhe, eu quero dizer para você, vá, meu amor, faça um favor para você e para mim. Treina isso, testa isso, observa os resultados, decide com clareza e com consciência o quanto sua vida pode melhorar a partir disso. E pode melhorar muito. Eu não quero que ninguém acredite, eu quero que a pessoa teste, porque se ela acreditar e não testar, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. E o Master fala muito nisso, né? O Master Show. Não acredite no que eu falo, teste o que eu falo, porque o que vai fazer diferença na sua vida é você praticar. Mas sim, faz diferença se ela praticar de manhã, sobretudo dependendo da prática. A prática de corações gêmeos, por exemplo, meu Deus, você praticar de manhã torna todo o teu dia mais fluido. Inunda todos os seus pensamentos, palavras e emoções, todas as suas intenções daquele dia, para tudo e todos relacionados a você naquele dia, de uma qualidade compassiva, de uma qualidade de presença, de uma qualidade de gentileza muito maior. Afinal, a meditação de corações gêmeos ela é fundamentada na bondade amorosa,
na ativação do centro do coração, na ativação do centro do coração de Deus, a coroa, que é o centro de energia que fica no topo da cabeça. Então, quer dizer, você começar o dia calibrando a tua energia, a tua atenção com essa qualidade faz toda a diferença para a sua reação ao longo do dia, para o seu nível de energia, faz toda a diferença para a qualidade de presença que você vai estar perante cada um. Eu, por exemplo, começo o dia meditando Corações Gêmeos, eu já tenho a minha agenda definida ali do dia, seja para atendimento individual, seja para as reuniões que eu tenho, e eu já abençoo tudo e todos que estão ali conectados comigo naquele dia. Então, quando eu me deparo com a pessoa, ela já teve abençoada por mim, ela já teve um recebimento de uma cachoeira de bênçãos, de unção com o Espírito Santo por 20, 30 minutos de meditação. É claro que a pessoa está mais receptiva, mais condutiva, e estamos juntos ali co-criando um favorecimento maior a uma resolução. Então faz muita diferença meditar pela manhã. Mas aqui eu quero enfatizar que melhor do que ter melhor hora é fazer. E tem práticas específicas favorecedoras de adormecer, de limpar, de revigorar. Tem práticas que mais aquecem seu sistema, tem práticas que mais resfriam o teu sistema. Então, a depender do teu objetivo, da tua necessidade, vai ter práticas mais apropriadas. Mas para você que está iniciando, se preocupe em pegar uma e repetir exaustivamente. Então, eu quero deixar aqui a dica. Como meditação de Corações Gêmeos é a que revolucionou minha vida, é a que eu posso falar catedraticamente, de cadeirinha, que pode revolucionar a tua, porque eu tenho testemunhado revolucionar a vida de milhares de pessoas ao longo desses 6 anos. Então eu recomendo que vocês... Quer começar? Quer uma dica? Quer uma sugestão? Vai lá no meu YouTube, pega a meditação de Corações Gêmeos. É uma gravação de uns 20 minutos, mas 10 minutos é a explicação. A meditação em si são 10 minutos, não chega a 12. Ouve pela primeira vez, a primeira vez você escuta ela inteira, na segunda vez em diante você só escuta da parte da meditação. Põe lá 10 minutos, faz um exercício físico antes, meditação de Corações Gêmeos precisa de exercício físico prévio e posterior. Faz uns 36 polichinelos, senta, postura ereta, ponta da língua no céu da boca, escuta aqueles últimos 10 minutos do meu vídeo do YouTube gratuito, faz isso por 3 meses e me conta quantos milagres vão acontecer na sua vida. Vai acontecer zilhão de milagres, eu garanto. A garantia não sou eu, a garantia é você, é os T que vai fazer.